Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem, nas suas casas, se cuidando. E vamos dar início, então, a uma videoaulazinha dessa semana, né? Na semana anterior, eu mandei para vocês um texto, onde a gente começou a falar, então, de três reinos que fazem parte dos 5 reinos, né? Dos seres vivos. Então, para a gente começar a entender o que são esses reinos, eu vou primeiro explicar o que são esses reinos. Os cientistas, eles acharam melhor agrupar os seres em pequenos grupos com características específicas para melhor estudá-los. A esses grupos eles deram o nome de reinos, tá? São 5 no total. São o reino das moneras, que são as bactérias, o reino dos protistas, que são seres unicelulares, o reino dos fungos, o reino animal e o reino vegetal, tá? São 5 reinos no total. Nós não vamos estudar todos os 5 reinos de uma vez só. Nós vamos começar estudando 3 reinos que eu coloquei para vocês nesse texto, que são as bactérias, o reino monera, os protistas e os fungos, tá? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre as bactérias. O que são bactérias, né? São organismos unicelulares, microscópicos, ok? Que precisam de outro ser para se alimentar. Por esse motivo, eles recebem o nome de seres heterótrofos, ser que não produz seu próprio alimento, né? Algumas até produzem através de um processo que chama-se quimiossíntese, tá? Mas a grande maioria é heterótrofa, tá? Elas são seres muitas vezes causadores de doenças, mas esse grupo das bactérias, nós temos bactérias que também fazem parte do nosso dia a dia e que são necessárias, tá? As bactérias, elas são encontradas em diversos ambientes, né? E o que mais marca é que elas são formadas por uma única célula que é procarionte. Lembra do que é uma célula procarionte? É uma célula que não tem núcleo, né? Tá aqui, ó, vou até mostrar para vocês. É uma célula que não tem núcleo. O DNA fica solto no seu citoplasma. Isso eu já tinha falado para vocês na outra videoaula. Então, geralmente, elas são seres que vão causar algum tipo de doença, mas elas podem também nos trazer alguns benefícios, tá? As bactérias, elas têm uma reprodução que elas se multiplicam, elas de uma bactéria vai surgindo duas, de duas, quatro, de quatro, oito e assim por diante, tá? Então elas têm essa reprodução que a gente chama de reprodução assexuada, onde não precisa de um macho e de uma fêmea, um ser sozinho consegue se multiplicar, tá? E elas têm uma adaptação muito rápida nos diversos ambientes. Eu posso encontrar bactérias dentro, por exemplo, muito próximo de uma cratera de um vulcão, onde a temperatura esteja muito alta, assim como eu posso encontrar bactérias em ambientes muito frios também, tá? Isso é uma questão de adaptação. É um grupo de ser que se adapta muito rápido. Nós temos, por exemplo, nós seres humanos, nós temos bactérias que nós precisamos ter dentro do nosso organismo, que são as bactérias, por exemplo, que fazem parte da nossa flora intestinal, elas moram no nosso intestino e elas nos auxiliam, né, na decomposição dos alimentos até a formação das fezes, então é necessário essas bactérias ali. Nós temos bactérias na nossa pele, que são bactérias que até fazem com que a gente tenha mais proteção contra alguns tipos de doença. Então, as bactérias, elas também podem trazer esse benefício para a gente. E temos também bactérias que a gente utiliza na indústria farmacêutica, por exemplo, né, para formar alguns tipos de medicamento. Nós temos bactérias que utilizamos na indústria alimentícia e de bebida, né? Por exemplo, nós temos bactérias que são utilizadas para fazer algumas bebidas destiladas, né? Nós temos bactérias que são utilizadas para fazer pão. O fermento de pão nada mais é do que uma bactéria, né? Que ela é utilizada naquela massa, ela faz a sua respiração, solta os seus gases naquela massa, que é onde formam aqueles furinhos, né? Que vai dar a fofura pro bolo. Então a bactéria é utilizada também para a formação desses bolinhos, nossos pães, né? Tem bactéria também que é usada no iogurte, para fazer o iogurte, né? Quem é que já tomou aqueles leitinhos fermentados, né? Que tem vários aí no mercado. Aquele leite fermentado, nós temos bactérias ali dentro, que são os lactobacilos. Então, as bactérias, elas
trazem benefícios e algumas podem trazer algum tipo de doença, tá? Mas é um grupo de ser bem diversificado, são todos, esses seres são todos microscópicos, tá? Eles são a gente só consegue vê-los através do microscópio, né? São de fácil adaptação, eles se adaptam a diversos lugares, né? E são seres que têm uma reprodução assexuada, que não precisa de um macho e de uma fêmea, ela sozinha se multiplica, né? Então são seres bem simples, mas ao mesmo tempo que tem uma gama, né? Uma quantidade de coisas que elas podem fazer. Aqui também nesse texto eu separei para vocês algumas doenças, né? Que elas podem causar. Elas são sensíveis aos antibióticos, tá? Então, doença bacteriana a gente pode eliminar tomando antibiótico, tá? E algumas doenças que são causadas por bactérias são a cólera, coqueluche, gonorreia, hanseníase, que é a lepra, tá? Que depois a gente vai ver mais adiante, mais explicadinho. Algumas infecções urinárias que também são causadas por bactéria, leptospirose, meningite bacteriana, pneumonia, sífilis, tétano, tuberculose. Essas são doenças bacterianas, tá? Formadas por bactérias. Elas são diferentes dos vírus? São. Os vírus são menores do que a bactéria, tá? E eles causam outros tipos de doença, tá? E as bactérias, então, são um pouquinho maior, mesmo assim são microscópicas, e elas causam essas doenças que eu deixei aqui separada para vocês, tá? Todas essas são doenças bacterianas. Aí aqui diz assim, ó, são sensíveis aos antibióticos? São sensíveis. Os vírus não são sensíveis a antibiótico. A gente não trata uma doença viral com antibiótico exclusivamente. Não. As doenças bacterianas, sim. Para cada tipo de doença bacteriana, a gente pode utilizar um tipo de antibiótico que elas vão ser sensíveis a esse medicamento, tá? Então, aqui nesse texto, nós temos o que são as bactérias, a estrutura delas, né? A estrutura é isso aqui, né, pessoal? A formação dela, então, ela é um ser unicelular formado por uma célula só. No corpo dela, porque essa célula é o corpo dela, nós temos a parede celular, o DNA solto, né, dentro do seu citoplasma, flagelos, que são esses rabinhos aqui, tá, pessoal? Por que elas, algumas têm, não todas, tá? Porque elas se movimentam em meio líquido, tá? Como elas podem viver em vários locais, elas podem precisar desses rabinhos para se movimentar, tá? E os plasmídios, que são um tipo de organela que tem função, né, dentro das bactérias. Então, esse aqui é a morfologia dela, a estrutura do corpo dela, tá, da bactéria. Aqui, então, nós temos, né, o modo de vida, como eu falei para vocês, que elas se adaptam a ambientes diversos, que elas podem produzir seu próprio, algumas podem produzir seu próprio alimento, mas a grande maioria não, né? São microscópicas, certo? São sensíveis a antibióticos e podem causar essas doenças aqui, beleza? Então, essa a gente fala um pouquinho sobre as bactérias. O que são fungos, né? Fungos, na realidade, eles são do reino dos fungis, né? Reino fungi. Os fungos, eles são seres um pouquinho mais complexos que as bactérias. Eles podem ter fungos unicelulares, mas também já podemos ter os fungos pluricelulares, né? Formados por 2 ou mais células. Os fungos unicelulares geralmente são aqueles que a gente enxerga, sabe quando uma laranja fica podre, que fica aquela região verde na laranja? Aquilo ali são milhares de fungos unicelulares que vivem agrupados, esses grupos a gente chama de colônias, né? E eles estão se alimentando daquela laranja ali que está passando já do ponto, tá? Esses são os fungos unicelulares. O mofo, aquele que fica na roupa, que fica dentro do guarda-roupa, que fica na parede, aquilo ali também é um fungo unicelular, tá? Nós temos também os fungos pluricelulares, né? Os fungos pluricelulares são, por exemplo, os cogumelos, né? Esses cogumelos que a gente encontra em florestas, né? Em jardins que tem muita umidade, porque o fungo gosta disso, são também fungos, né? Os cogumelos são fungos, só que são fungos
pluricelulares, formados por 2 ou mais células, tá? Então, eles são um pouquinho mais complexos, beleza? Como que é uma estrutura de um fungo? A estrutura corporal de um fungo. Independente do tamanho dele, se ele for microscópico ou se ele for visto a olho nu, sem auxílio do microscópio, que é o caso dos cogumelos, nós enxergamos a estrutura do fungo assim, né? Então, nós temos o corpo frutífero, que é essa partezinha de cima, que é o chapéu, né, que a gente fala, e o micélio, que são essas raízes, né, tipo raízes que ficam debaixo do substrato onde ele tá, que pode ser a terra, pode ser em cima da laranja, pode ser em cima da roupa da gente, né? Então, aqui dentro do substrato, nós temos essas raizezinhas que a gente dá o nome de hifas, tá? Que é onde ele suga o alimento dele, tá? E na parte de cima, então, aqui nós temos o corpo frutífero. O que é o corpo frutífero? É onde ficam os esporos, que são células também de reprodução dos fungos, tá? Essas células são utilizadas para sua reprodução e fica aqui, então, no esporo, na parte de fora, no chapéu do fungo, tá? O modo de vida do fungo. Alguns são saprófagos. O que são seres saprófagos? Ou decompositores, tá? Quando eles obtêm os seus alimentos de coisas em decomposição, como eu falei na laranja para vocês, por exemplo, né? A laranja tá lá, tá ficando podre. Esse fungo, ele vai se alojar ali. E da onde que vem esse fungo, professora? Vem do ar, tá? Partículas também podem estar no ar desses fungos, e aí eles acham um alimento que está entrando em estado de putrefação, que está ficando podre, se alojam ali, e dali eles dão início à sua colônia. E vão se alimentando desse alimento ali que já está em decomposição, tá? Podem, então, se alimentar desses alimentos em decomposição ou pode se alimentar de seres mortos, porque eles ajudam as bactérias a fazer decomposição de seres mortos. Isso eu não tinha falado para vocês. As bactérias, elas também fazem decomposição dos seres mortos, tá? E os ajudantes delas são os fungos, ok? Eles podem ser parasitas, alguns fungos podem causar doenças, inclusive nos seres humanos, tá? Então, eles parasitam esse ser e causando algum tipo de doença, tá? Podem ser mutualísticos, né? Viver associados a outros seres, como tem alguns fungos que vivem com as algas, por exemplo, né? Formando essa organização mútua, né? Um ajuda o outro, né? E eles vivem juntinhos, beleza? E podem ser predadores, capturam pequenos seres, né? E se alimentam também. Capturam por onde, professora? Pelas hifas, tá? Pelos micélios, enfim, certo? Ou por substâncias que eles liberam no seu corpo frutífero, o animalzinho fica grudado ali, ele vai sugando e se alimentando, tá? Então, são essas formas de vida dele, beleza? São pluricelulares, né? E alguns unicelulares, eles podem ter das duas formas, pluri ou unicelulares, tá? Tamanho, alguns a gente consegue enxergar a olho nu, que é o caso dos cogumelos. Outros são microscópicos, e aí a gente só consegue enxergar com o auxílio do microscópio, que é o caso dos mofos, né? Que a gente não consegue enxergar direito. São sensíveis a antibiótico? Não. Não adianta tomar antibiótico para sair de uma doença causada por fungo, tá? Para doença causada por fungo, a gente toma antifúngicos, tá? Que são remédios específicos já para matar esses serizinhos. Doenças relacionadas a esses seres. Candidíase, que é uma doença que dá nas partes íntimas, né? Na região genital, tanto do homem quanto da mulher. Frieira, que é aquela coceira que dá no meio dos dedos do pé, geralmente, tem gente que tem na mão também, mas geralmente é nos dedos do pé, quando a gente não seca muito bem o pé, né? Porque o fungo, ele gosta de lugar úmido e quente. Se eu não seco entre meus dedos do pé depois que eu tomo banho, coloco uma meia, coloco um sapato, beleza, tá maravilhoso pro fungo, né? Tá úmido, tá quente, então ele vai começar a se alimentar daquelas células mortas que ficam no pé da gente, causando a frieira, que dá coceira, acaba cortando o pé e coisa e tal. Histoplasmose, micoses, que são aquelas que a gente conhece como pano branco, né, que dão na pele da gente, e sapinho, né, que é uma doença que dá geralmente nos bebês, que sai na boca, né, porque eles usam chupeta, derruba a chupeta no chão, bota na boca, né,
e aí sai tipo uma nata na boca esbranquiçada, né, que na realidade é o fungo. Essas são as doenças causadas por fungo. Então, mais uma vez, lembrando que os fungos não são sensíveis a antibiótico. Para curar essas doenças aqui, as pessoas têm que tomar antifúngicos, tá? Que aí trata esse tipo de doença. E tomar por vários dias, geralmente, tá? Temos fungos que são comestíveis, como champignon, por exemplo, né? Como shiitake, como shimeji, que é utilizado... o champignon é utilizado mais na cozinha francesa, né? O shiitake e o shimeji mais na japonesa, né? Na chinesa, se eu não me engano, não sei ao certo. Mas são fungos que são comestíveis, né? Mas não é para sair comendo qualquer tipo de fungo também, tá? Porque alguns desses fungos são venenosos. Se a gente colocar em contato com a boca da gente, algumas espécies são venenosas também, tá? É um grupo bem amplo, tá? É um grupo de seres bem amplo. E que vocês viram que tem seres, então, unicelulares, pluricelulares, microscópicos, que dá para ver a olho nu, né? Um pouquinho diferente das bactérias, que são todas microscópicas, todas unicelulares, tá? Vamos para o nosso outro grupo, que são os protozoários, tá? O que são protozoários? Os protozoários, eles são seres unicelulares, beleza? Proto quer dizer primitivo, porque ele é um ser, até vou aumentar aqui para vocês. É um ser primitivo, é um animal primitivo, tá? Ele faz parte do reino protista, certo? São encontrados em diversos ambientes, principalmente quando esse ambiente está úmido, tá? A gente pode encontrar ele na água, pode encontrar em solo que está úmido, tá? Alguns são parasitas, podem viver dentro do corpo de outros seres, e alguns têm vida livre, moram sozinhos por aí. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dos protozoários, tá? Deixa eu tirar aqui minha imagem mais para cima um pouquinho. Então, vocês podem ver que ele parece uma célula, né? Mas ele é diferente de uma célula, porque ele tem organelas na célula, dentro dele, que em algumas células não tem. Ele já é um ser diferente da bactéria, porque ele tem núcleo, tá aqui o núcleo dele, dentro do núcleo a gente vai encontrar, então, o DNA, tá? Tem todos esses tipos de organela aqui. Ele tem reservatório, que é é um local de secreção, de excreção, de digestão. Tem as mitocôndrias, né? Tem o aparato de Golgi, que tem a função de sintetizar carboidrato, né? Tem microtúbulos que realizam movimentos celulares. E os protozoários, eles podem ter estruturas diferentes de locomoção. Esse aqui, por exemplo, ele tem cílios. Estão vendo? Parece um olho cheio de cílio, né? Esses cílios, eles movimentam para poder se locomover. Alguns não têm cílios, alguns têm flagelos, assim como as bactérias, aqueles rabinhos que eles giram e conseguem se movimentar, tá? Alguns têm o que a gente chama de pseudópodes, que são falsos pés, que eles vão assim aumentando, sabe? Vão esticando esses falsos pés para poder se movimentar. Então, dependendo da estrutura de locomoção, vocês vão ver as diferenças, né, nesses seres. Eles são microscópicos também, então não é um ser que a gente vai conseguir ver a olho nu em qualquer lugar. Não, a gente não consegue. Eles são microscópicos, tá? Professora, e onde é que a gente encontra ele? A grande maioria deles vive livre, não vive dentro de outro ser, tá? Mas alguns podem ser parasitas, sim, tá? Podem causar doenças também, certo? São sensíveis a antibióticos? São, tá? Então, se tiver alguma doença causada por protozoário, existem antibióticos específicos para eles. E as doenças que eles podem nos trazer são essas aqui, ó. Amebíase, tá? Doença de Chagas, malária, leishmaniose e toxoplasmose. Tá? São doenças que são relativamente graves, assim, se não cuidadas direitinho. A doença de Chagas, por exemplo, ela tem um processo bem delicado, porque o protozoário que vai causar essa doença, ele vive dentro de um inseto que se chama barbeiro, né? Esse inseto pica o ser humano e ao mesmo tempo que ele pica, ele faz seu cocôzinho do lado. Só que esse cocô é microscópico praticamente, então a pessoa vai coçar e esse cocôzinho vai entrar para dentro da picada. E junto com esse cocôzinho tá o protozoário. E aí esse protozoário entra na corrente sanguínea e geralmente ele vai se alojar em um órgão.
E geralmente o órgão é o coração, e ele aumenta de tamanho esse órgão, causando hemorragias internas na pessoa, né, com o passar do tempo. Então, a malária, que é uma doença também bem complicadinha, a amebíase, né, são doenças mais relacionadas. A amebíase, por exemplo, é mais relacionada com o intestino, ela causa diarreia e coisa e tal. Então, são doenças que você tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? São mais complicadas se não cuidar, se não tratar logo no início da doença, tá? Mas são essas aqui, então, as doenças causadas por protozoário. Pessoal, então esses foram os 3 reinos que a gente separou nessa semana. Essa próxima semana eu vou passar para vocês algumas questões, tá? Espero ter esclarecido algumas coisas e conversado. Às vezes é bom a gente conversar um pouquinho e ver a professora falando sobre o assunto, né? Esclarecendo melhor. Se precisarem, me chamem lá no Messenger, né? No Face, no Messenger, meu nome completo, né? Meu nome vocês vão encontrar em todas as atividades, bem em cima tá lá o meu nome completo, é só vocês me procurarem no Face, mandar mensagem no Messenger. Tem muito aluno fazendo isso, tá? Se precisar, podem fazer, ok? E nessa semana eu vou passar então questõezinhas para vocês. Beleza? Espero ter esclarecido para vocês alguns pontos, tirado algumas dúvidas, feito essa comparação desses 3 seres, né? Só lembrando então que as bactérias elas são microscópicas, unicelulares, os protozoários são microscópicos, unicelulares, os fungos eles podem ser microscópicos ou não, a gente pode enxergar eles também sem auxílio do microscópio. Podem ser unicelulares, como podem ser pluricelulares, tá? Então, os fungos, entre esses 3 seres que a gente trabalhou hoje, os fungos são aqueles que são mais complexos, né? Já tem mais coisas, certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aulinha que a gente vai continuar aí fazendo de vez em quando algumas aulinhas. Beleza, pessoal? Beijos e fiquem com Deus. Até a próxima!